Vários são os segredos para que você, enquanto líder, tenha sucesso e que você possa ascender na sua carreira, criando um time autorresponsável que entrega resultados sem que você tenha que ficar cobrando. Eu sou a Tatiane Barbieri, eu sou mentora de líderes e eu ensino líderes a criarem um time autorresponsável que executa o seu trabalho sem que você tenha que ficar cobrando o que foi combinado. E hoje eu venho aqui compartilhar com você o segundo segredo que vai contribuir aí com o seu sucesso na liderança. Mas antes, eu quero perguntar para você, você assistiu o episódio número 1, que fala do segredo número 1? Se você não assistiu, eu quero te convidar para voltar lá e assistir. Não tem nenhum problema se você assistir o segredo número 2 primeiro, porque eles são complementares e a ordem não influencia tanto. O que influencia é se você não assistir. Isso sim vai impactar. Agora, se você assistir, eu tenho certeza que você já vai poder colocar em prática e já sentir diferença no seu dia a dia com a sua equipe, com o seu time. Agora, se você está aqui e não é inscrito no meu canal do YouTube, eu quero te convidar para fazer a sua inscrição agora. Clica aí e se inscreva para que todo o conteúdo chegue para você. Também peço para você ativar os sininhos para que você não perca nenhum conteúdo novo que vai ser postado aqui. Porque afinal, eu quero verdadeiramente contribuir com a sua jornada de liderança para que você tenha muito sucesso. E o segundo segredo que eu vou compartilhar com você hoje é continuidade aí do nosso vídeo dos 4 segredos que vão fazer você se tornar um líder de sucesso, um bom líder, um líder candidato à promoção, um líder que se destaca. Então o segredo número 1 é: a cultura da empresa é reflexo da liderança. E lá nós abordamos profundamente esse tema com várias dicas para você entender o que é cultura, o quanto isso impacta, como fazer, para criar um time que veste a camisa, seguindo a cultura, com código de conduta, com clareza nas suas ações, entendendo, a missão, a visão e os valores dessa empresa e, obviamente, a sua atitude como líder que vai, refletir, como o próprio segredo já diz, a cultura geral da sua liderança. Preste atenção. Mas vamos lá. Agora vamos falar do segredo número 2. O segredo número 2 são que as metas, elas são um processo de conhecimento do time. Mas, Tati, meta não é aqui estabelecer, não é simples, só você falar o que, quando, metas smarts. É até um tema que eu vou falar também num outro episódio. Para quê? Porque as metas, elas são extremamente importantes na hora de defini-las. Mas eu não vou falar sobre como traçar metas nesse segundo segredo, mas vou trazer uma nova percepção na execução das metas. E aí, num próximo conteúdo, nós falaremos sim de como construir e conseguir realizá-las. Mas este segredo impacta sim na realização dessas metas. Construí-las é importante, é até mesmo muito mais fácil do que executar. Para executar, nós precisamos ter em mente que elas são extremamente essenciais, mas que na hora da prática eu preciso considerar o meu time, considerar quem é que realmente vai realizar cada tarefa para que essas metas sejam atingidas. E você sabia que as metas, muitas vezes, elas podem aprisionar o seu negócio? Elas são essenciais, sem sombra de dúvida. Mas por que o segundo segredo são metas
está afirmando, metas são um processo de conhecimento do time. Por melhor elaboradas que sejam as suas metas, elas podem aprisionar sim as suas realizações, o crescimento do seu negócio, porque muitas vezes elas não são empregadas e usadas corretamente. Elas são estipuladas, né, para você, para todos os colaboradores, mas elas também podem ser as responsáveis para o seu negócio não estar indo tão bem quanto planejado. Então, o que eu quero dizer é que as metas que são estipuladas tanto para você enquanto líder ou para todos os membros do seu time, elas podem estar travando as suas entregas. Elas podem estar travando o crescimento da sua empresa ou da empresa e fazer com que o seu negócio não vá tão bem como planejado, ou que a sua liderança não seja exercida conforme a sua capacidade. E isso normalmente acontece porque uma fase essencial do estabelecimento das metas é ignorado, que é o entendimento do perfil da empresa e também dos colaboradores. Estabelecer o que você deseja atingir é uma tarefa fácil, mas nem sempre conseguir definir o método mais eficaz para atingir essas metas é fácil. E isso pode levar tempo e requer muita paciência. Você precisa delegar as tarefas certas para as pessoas certas, ou seja, as pessoas mais qualificadas para esse trabalho. E como que você consegue isso? Aí sim é que entra o papel da liderança. Como líder, o seu papel é conseguir então uma relação de confiança entre você e o seu time, através de conversas informais e também feedbacks construtivos contínuos. Esse contato vai fazer com que você compreenda melhor o papel de cada colaborador dentro da empresa, principalmente os que compõem o seu time, e vai fazer você economizar muito tempo, dor de cabeça, para que as atividades sejam realizadas de forma correta. Então, você precisa estreitar a relação com a sua equipe. Mas o que acontece quando eu, por exemplo, sou um líder que estou chegando agora na minha equipe, nessa empresa para trabalhar? Se você é um líder iniciante dentro daquele cenário, você primeiro, antes de colocar as metas ou receber, mesmo que você receba as metas que você tem que atingir com o seu time, né, que vem do estratégico, você precisa, antes de delegar essas tarefas, conhecer cada integrante do seu time, conhecer qual é o trabalho que ele já vem executando no decorrer da sua permanência ali na empresa. Saber há quanto tempo ele faz isso, o que ele aprendeu dentro dessa jornada, se ele identificou uma melhor forma de desenvolver aquilo, se ele tem recursos necessários ou suficientes para ele desempenhar da melhor forma a atribuição que lhe é conferida, se ele, tem alguma dificuldade, qual é o nível de satisfação com a atribuição que ele desenvolve. Você entendendo o processo que ele desempenha dentro das suas atribuições, você consegue então ter uma visão melhor do quanto este profissional é qualificado para desempenhar essa função e qual é o grau de satisfação, de talento e de tempo que ele precisa ou que você está conferindo para fazer com que ele atinja essa meta que lhe é atribuída, que lhe é delegada, de uma forma a trazer um resultado congruente com as metas definidas.
Outra consideração a ser feita é quando você já está na empresa há bastante tempo e você, enquanto líder, já sabe o funcionamento de cada papel, de cada pessoa do seu time. Quando você já conhece os talentos de cada um, fica mais fácil para você distribuir as tarefas que vão concluir o alcance dessa meta pré-estabelecida. Mas uma coisa também que se pode fazer no momento de preparação das metas é trocar os jobs, sabe? É você trazer pessoas que fazem atribuições diferentes para uma experiência naquela outra atribuição, para que ela possa, com a visão dela de fora, enxergar, né, uma forma mais rápida, mais eficiente, mais produtiva, com maior qualidade, que economize mais tempo dentro do processo, para que você consiga então ajudar a pessoa, o colaborador que já executa essa função. O olhar de fora faz com que os olhos daquele colaborador responsável por aquela função possa se abrir para um novo horizonte que ele não vê, né? Porque nós nos acostumamos muito fácil com as coisas ao nosso redor. É assim tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. As coisas boas, por exemplo, nós nos adaptamos muito fácil, né? Por exemplo, você compra um perfume maravilhoso que você usa, é um cheiro gostoso e você continua usando, mas daqui a pouco você não sente mais o cheiro, porque você se adaptou. Só que uma outra pessoa que chega perto de você e sente o cheiro desse perfume, ela vai falar para você e você fala, engraçado, eu não percebo, né? Eu já não sinto mais. E é a mesma proposição, esse revezamento dos jobs, que é para que cada colaborador tenha a oportunidade de ter um olhar de fora, né? Para que ele possa vislumbrar um novo jeito de fazer aquilo que ele já faz, que ele desempenha bem, com as sugestões, com um novo olhar de uma consultoria interna, se assim podemos dizer, certo? Uma consultoria interna dos clientes internos. Mas isso não é determinante, porque você pode, de repente, depois, num debriefing com essa troca de job, você ter ali os depoimentos e as percepções de cada membro da sua equipe, onde cada um vai colocar como se sentiu executando a tarefa do outro, porque isso tem um processo. Para você também conhecer melhor o seu time e descobrir qual talento cada um se identifica ali, porque quando você tem facilidade para fazer alguma coisa, você já tem uma predisposição para isso, você faz sem se cansar, entrega de forma mais rápida e também mais criativa. Então vale muito a pena você entender que a meta, ela é o conhecimento de todos. Ela envolve o processo de conhecimento de cada membro do seu time. E agora, nesse debriefing, você primeiro tem as etapas, né? Porque para a gente falar como foi a percepção de cada um, primeiro eu preciso passar pela rodada de conhecer, apenas conhecer o que o outro faz, de observar. E aquele que está fazendo vai apresentando e ensinando aquele que está observando. Nesta explanação, ele por si mesmo já consegue perceber o que ele poderia fazer de melhor. Ele mesmo por si só já consegue ter noção de processos que podem aliar as entregas e a produtividade dele. Quando esse outro colaborador se coloca agora para fazer com o
apoio daquele que já faz, ou seja, ele vai ensinar alguém a executar aquilo que ele já executa, ele já vai construindo ali várias competências, vai criando várias oportunidades, vai trabalhando comunicação, paciência, delegar, dar feedback, tudo isso são competências de todos os líderes, e quanto mais o time também tiver essa competência, mais sucesso tem esse time, essa empresa, e os resultados serão mais evidentes. Percebem como acontece agora nessa segunda rodada? Então vamos lá, primeira rodada, a pessoa faz, o outro observa, enquanto ele explica. No segundo momento, né, que é a segunda rodada, ele vai fazer com toda a instrução daquele que é competente para fazer aquilo. Na terceira rodada, ele já vai começar a executar sozinho, e aquele que faz vai ficar orientando para que ele faça o processo de forma correta. Na quarta rodada vem o maior desafio, que é deixar aquele novato, digamos assim, fazer sem a interferência daquele que sabe. Ele vai só observar. E dentro dessa dinâmica, eu consigo muitas vezes, no debriefing, como eu já falei, fazer com que haja identificação das pessoas em atribuições que talvez elas vão se desenvolver muito mais. Ou, se não for possível, porque eu também tenho que entender que todos os cargos da empresa precisam estar compostos, e à medida que estes cargos são compostos por pessoas que têm as competências melhores para desenvolver aquelas atribuições decorrentes do cargo, mais chance eu tenho de ter sucesso. Porque o time, né, quando a gente fala de time, subentende uma coesão, sabe? Porque o time, ele é diferente da equipe, né? O time, ele tá conectado, ele compartilha, ele tá junto ali. Então, eu preciso entender que essa alternância de job também ajuda não somente a entender quem é o melhor perfil para determinada delegação de tarefa, como também eu mantenho em constante movimento a empresa quando quando algum desses meus colaboradores faltam. Porque independente, todos sabem fazer. Talvez tenha que assumir alguém ali que não tenha tanta expertise, porque nós sabemos que a prática é a mãe da excelência. Então, quanto eu mais faço, melhor eu fico. Mas eu não deixo a empresa sem as suas entregas quando eu conheço bem os meus colaboradores, o talento de cada um, a facilidade que ele tem para desenvolver determinadas tarefas, e inclusive num plano de contingência onde eu tenha que alocar um colaborador para substituir o outro que por alguma eventualidade não está presente, eu já sei quem seria uma boa opção para colocar lá. Isso não é muito comum nas empresas, porque, mais uma vez, para que isso aconteça, precisa da conscientização do líder e principalmente do dono da empresa, do empresário, do empreendedor. Porque muitas vezes ele não aceita, e querendo ou não, o líder, ele é o subordinado, né, do dono ou do empresário. Aí também a gente precisa entender qual é a relação deles, né? Porque normalmente o dono, ele não consegue entender que ele não é um líder. Porque assim, o dono pode ser um líder, mas nem sempre o é. Mas alguns têm a consciência disso e permite que o líder desenvolva as dinâmicas necessárias para profissionalizar o seu time e conseguir fazer a empresa crescer.
Só que isso nem sempre é possível. Se isso não for possível para você, e independente do seu estágio dentro da empresa, ou se você é o dono ou não, é importante que você observe o desempenho, se aproxime do seu liderado para entender qual é a sua dificuldade e qual atribuição você vai delegar para ele. Você conseguiu entender? Escreve para mim aqui se você normalmente acompanha o trabalho de execução das tarefas dos seus liderados. E me conta também se você é um líder mais operacional ou se você é mais gerencial. Qual o impacto que você percebe com a sua postura enquanto líder na execução das tarefas dos seus liderados e no alcance dessas metas? Porque nós já falamos que as metas, muitas vezes, elas podem aprisionar o desenvolvimento da empresa. Por quê? Porque muitas vezes elas são delegadas para pessoas que não têm a melhor expertise para desenvolver essa tarefa. Então é aí que entra a importância de conhecer e de manter um relacionamento de confiança, onde você consegue passar feedbacks construtivos para que esta pessoa consiga desenvolver mais e melhor o seu trabalho. E essa questão do revezamento do job faz com que você também crie um time muito mais responsável e unido, porque um começa a entender o que o outro faz e não fica lá na sua mente criando, imaginando que você trabalha mais do que o outro ou que a sua atribuição é mais fácil ou mais difícil, e tudo isso traz clareza, força e união. Sem contar que o atingimento das metas é uma comemoração de todo o time. Todos são beneficiados e entender este princípio faz toda a diferença, porque uma liderança madura, ela fala de nós e não eu, meu time, é o nosso time, certo? E como eu falei ali para você, existe essa interação necessária do líder com cada colaborador, esse acompanhamento. É necessário você ter intervenções pontuais para acompanhar esse trabalho, também dando uma certa autonomia para que o liderado ele consiga se sentir importante, reconhecido, mas ao mesmo tempo amparado, porque muitas pessoas, muitos líderes acabam delargando, e existe um processo natural de maturidade da equipe que passa pelo amadurecimento de cada liderado em particular, em relação à tarefa que ele executa. Porque se esse liderado também é novo, ele vai ter um foco maior na tarefa, entende? Ele precisa desenvolver este trabalho pelo qual ele foi contratado. Então o foco maior é na tarefa. Essa maturidade, ela ainda não é tão alta porque ainda está muito focada no processo. Depois que a pessoa já desenvolve o processo, que tem a ver com as rodadas do revezamento do job, vem uma maturidade um pouco maior, porque agora a pessoa já sabe fazer, então você já confia no processo que ela é capaz de fazer, depois você já vem dando uma ênfase maior então na pessoa. A gente chama de maturidade 2, um nível um pouco maior, a pessoa já domina o processo e agora ela vai ser mais atendidas nas suas necessidades enquanto time, enquanto colaborador, certo? Logo depois vem o nível de maturidade maior e vai ficando cada vez mais pessoal, onde você vai estabelecendo um relacionamento de maior confiança, vai delegando mais, vai dando mais autonomia para tomadas de decisões, mas ao mesmo tempo, quando essa mesma pessoa que já tem um nível maduro dentro da sua liderança for começar um novo job, ele volta para a maturidade inicial.
Claro que o relacionamento já tem uma sustentabilidade ali, você já vivenciou coisas, você já sabe das competências, então o processo se torna muito mais fácil. Mas isso não impede que você acompanhe. Como eu ia dizer ali, quando você confia também demais e a sua equipe já está, ou aquela pessoa do seu time já tem um relacionamento bastante maduro com você, acontece um dos nossos maiores problemas, que é o delargar, né? A gente fala que é um estilo de liderança laissez-faire, que é francês, que muitas vezes, não, ele tem, na verdade, um significado deixar fazer, mas não é delargar, porque o que faz com que exista um time autorresponsável que executa o seu trabalho sem que você tenha que ficar cobrando o que foi combinado, significa que ele se entende como importante, como maduro, mas que nem por isso ele não precisa do apoio, não precisa do feedback, não precisa do reconhecimento. Uma equipe madura corre esse risco e você, enquanto líder, precisa estar atento a isso, porque se você não se atentar a esses detalhes, que são muito traiçoeiros, porque você acaba tendo tantas atribuições e quando você já sabe que tem aquela pessoa que faz, que entrega, você muitas vezes não acompanha. E essa pessoa, ela vai acabar se sentindo desestimulada, ou ela vai acabar deixando de entregar a qualidade que normalmente ela entrega, e você corre o risco de perder alguém ali que é comprometido porque não está sendo visto. E todo mundo precisa ser visto. Não adianta o colaborador entregar para você a tarefa pronta dentro do prazo quando ele não tem um feedback, quando ele sequer percebe que teve atenção ao trabalho dele. Ele continua ali, mas vai chegar algum momento que ele vai descansar, que ele vai deixar de entregar o melhor porque ele não se sente amparado. E o reconhecimento é parte da nossa necessidade como ser humano, e isso sim estimula, valoriza o trabalho. Significa, eu estou sendo visto. E não adianta. É necessário dominar o ego para liderar bem, mas também é necessário entender o ego de cada um. É necessário reconhecer que todos temos e que o reconhecimento traz alegria e estímulo. Então, nunca deixe de considerar todas as ações, por mais que você tenha um nível de maturidade extremamente alta, com algum liderado, com alguns liderados ou até mesmo com seu time. Mantenha, é muito tênue a linha, né, do efeito terapêutico para o efeito tóxico. Para você chegar até o pico do efeito, né, foi um grande trabalho, é uma grande jornada. Então, chegando aqui na linha, a gente não pode deixar cair, ou seja, delargar, né, e não delegar, e fazendo com que você perca toda a construção que você teve para que essa pessoa tivesse essa produtividade e esta execução que ajuda você a entregar os melhores resultados e ainda agrega esse time de tamanho valor. Fez sentido isso? Conta pra mim aí qual é a sua maior dificuldade na hora de delegar as tarefas, né? Quando você estabelece meta, parece fácil? E na hora da execução, os prazos são cumpridos? Qual é a dificuldade que as pessoas normalmente trazem para você? Como é que você entende que as metas, ao invés de alavancar a sua empresa, pode aprisioná-la? Será que dentro do meu trabalho eu consigo discernir
já quem são as pessoas que têm mais aptidão para desenvolver uma tarefa ao invés da outra? Quais são as pessoas que têm condições de aguentar mais pressão e que têm um nível de energia maior para que eu coloque ali uma tarefa para ela que ela realmente vá dar conta? Será que eu consigo ser assertivo na minha leitura dentro das pessoas que trabalham na minha equipe? Como é que eu lido quando a pessoa traz para mim a problemática dela? Será que eu consigo também compreender que momento essa pessoa está passando porque ela não tem desempenhado as tarefas dela como você sabe que ela desempenharia? Como é que eu conduzo isso para trabalhar de forma mais assertiva a distribuição das minhas tarefas para que as metas realmente sejam alcançadas? Como é que eu faço uma leitura do todo e equilibro o meu time de forma que também as atribuições sejam distribuídas de forma justa? Quais são os meus argumentos lógicos quando eu, de repente, tenho que tomar alguma decisão que sobrecarregue algumas pessoas do time? Tudo em detrimento de um prazo. Como é que eu comunico isso? De que forma as metas realmente me ajudam a alavancar a empresa e fazer com que o meu time se sinta, sabe, motivado, desafiado, sem sentir tédio, mas ao mesmo tempo sem surtar a nível estressante. Eu, enquanto líder, preciso entender que as metas precisam vir para que sejam alcançadas, para que eu possa talvez implementar esse rodízio do job, mas que eu também possa construir uma maturidade com a minha equipe, considerando o meu tempo de empresa, a minha expertise, o tempo de empresa das pessoas, o nível de conhecimento, de preparo, de entrega. Tudo isso eu preciso ter uma análise, né, de uma forma geral e concentrada também para que eu realmente consiga desempenhar o papel de liderança da melhor forma, fazendo com que o meu time seja construído, e que ele tenha sede de crescer e se destacar e se posicionar mais e mais. Claro que depois a gente pode, não vou falar agora, mas trazer elementos que ainda ajude mais e mais o compromisso das pessoas que trabalham com você. Mas a principal não vem de fora, vem da sua capacidade de liderança, de identificar o talento de cada um. Claro, nós temos ferramentas também que podem nos ajudar, mas elas não são determinantes. Porque quando a pessoa não acredita que é capaz, embora ela tenha lá no seu resultado de uma ferramenta de perfil comportamental que ela tem potencial, não resolve o problema. Então vai entrar você como líder para entender a crença que ela tem, para fortalecer as crenças fortalecedoras que o seu colaborador já tem e para ajudá-los a romper crenças que impedem que eles executem coisas que com certeza eles fariam com maestria. Mas se ele não acredita, agora entra o seu papel como líder. E você também vai mensurando a medida do seu relacionamento com eles. Entende? Então eu gostaria muito que você aproveitasse essa aula e já fosse para o seu trabalho com esse olhar de uma forma construtiva, analítica, mas ao mesmo tempo inspiradora, para que essa energia que nós criamos aqui, ela possa ser sentida lá, através de você, quando você vai dar feedback positivo também, não só os construtivos, os negativos também são necessários, são parte, né, da construção da relação de confiança
que você tem com os seus liderados. Isso também é assunto para um outro conteúdo, mas o que eu quero dizer para você é que você pode, com certeza, aplicar agora, independente do tempo que a meta foi traçada. Vamos revisar essas metas, vamos levar o nosso apoio para os nossos liderados, para o nosso time, para entender como eu, enquanto líder, posso apoiar para que as tarefas sejam executadas com qualidade, que haja um orgulho do seu colaborador por ter desenvolvido. E é muito interessante que você o ajude a descobrir, através dele mesmo, que foi a descoberta dele, que ele pode, que ele consegue. E isso traz para ele vontade de fazer mais e melhor. E o seu papel enquanto líder, dando esse apoio, esse suporte, percebendo onde você precisa enfraquecer crenças limitantes, onde você precisa apoiar as crenças que já são fortalecedoras, mostrar oportunidades que ele não vê. Isso vai fazer com que isso vai fazer com que o seu time se torne autorresponsável, que executa o seu trabalho sem que você precise ficar cobrando o que foi combinado. E aí, ao invés de aprisionar a sua empresa, as metas vão fazer a sua empresa decolar. Vai decolar porque todo time entendeu que faz o seu melhor e entende também a vivência de todos os outros membros e que ele pode sim pedir ajuda e não ser banalizado ou desmerecido se ele não souber. Trabalhando isso na cultura, que é lá o primeiro segredo, né? No segundo segredo é fazer com que as metas realmente tragam expansão, orgulho, realização para todos os seus colaboradores, liderados, fazendo do seu time um time autorresponsável. É esse o meu desejo. E conte comigo nessa jornada para fazer o seu time brilhar, para você se destacar junto com eles. Porque é isso, o time somos nós, e um líder que sabe disso avança, se destaca, vai à frente, não tem medo de compartilhar os seus conhecimentos, muito pelo contrário, traz aliados, porque você os representa. Então, este segundo segredo pode ser aplicado independente do tempo que você traçou as metas, porque as metas, elas são o que vai nortear as entregas dessa empresa, né? E você pode em todo tempo, pode não, você deve em todo tempo estar atento a isso, monitorando e ao mesmo tempo fazendo com que cada liderado, cada membro do seu time queira mais e mais. E juntos vocês façam um time autorresponsável que entrega, que executa o seu trabalho sem a necessidade de cobrar o que foi combinado, sem estresse e com mais tempo livre para vocês inovarem, fazer a empresa crescer e ainda desfrutar de tempo para estar com a família e tantas outras coisas que até então não entrava no seu calendário, na sua agenda, porque você não tinha tempo, certo? Então é isso, fique aí com o segundo segredo e no próximo vídeo nós falaremos então do terceiro segredo para que você seja um líder de sucesso. Te vejo no próximo vídeo.